E aí o que é importante nesse processo de relacionamento para que nós não criemos atritos no relacionamento, que nós não criemos situações que vão acentuar as nossas divergências interpessoais. Por quê? O relacionamento interpessoal saudável, ele só vai acontecer se nós fizermos um trabalho de convergência das nossas relações, convergir para determinados pontos. E só vai haver convergência se nós estivermos dispostos a amadurecer o relacionamento e abrir mão, realmente se desprender do outro idealizado e do eu idealizado. Principalmente o eu idealizado que nós nos superestimamos ou nós nos subestimamos. Nenhum dos dois é legal no relacionamento interpessoal. E aí o que acontece? Na relação com o outro, se nós nos desprendermos do outro idealizado, o que nós vamos fazer? Para um relacionamento interpessoal saudável, é fundamental o exercício de 5 virtudes imprescindíveis, né, para uma relação, para que nós possamos superar essas fantasias que nós fazemos em relação ao outro. Essas virtudes são o amor incondicional, a renúncia, a compaixão, a humildade e a mansidão, fazendo um círculo virtuoso essas 5 virtudes. Então vamos ver como que funciona. Primeiro passo é o exercício da incondicionalidade no amor. Quando nós falamos de incondicionalidade no amor, não é um amor volúvel, que muita gente confunde incondicionalidade com volubilidade. Incondicionalidade é aquele amor que eu não coloco condições. E o amor tem várias nuances de intensidade. Existe o amor próprio de uma relação conjugal, existe o amor próprio de uma relação fraternal, de uma relação de amizade, de uma relação profissional, que vai se caracterizado por várias nuances desse amor. Na relação profissional, por exemplo, o amor se traduz em respeito. Na relação de amizade, o amor se traduz em uma relação de afetividade. Na relação conjugal, além da afetividade, existe a questão da sensualidade, do processo que está ligado às questões sexuais, que não há nas outras relações. No amor maternal, paternal, vai ter também afetividade de conexão com o filho, com a filha. Então, o amor ele se traduz de várias formas, e a incondicionalidade é aquele processo em que eu não imponho condições para sentir afeto, para respeitar a pessoa. Olha, eu só respeito o meu colaborador, eu como patrão, se ele agir assim, assim, assado. Isso não é incondicionalidade, isso é condicionalidade. Não vai dar certo essa relação, ela vai ter muitos atritos. Uma relação em que nós não respeitamos o outro na própria relação, que é uma relação, por exemplo, profissional. Na afetividade, por exemplo, eu só vou gostar, eu vou amar esse amigo, sentir afeto por ele, se ele agir assim assado, se ele fizer as coisas que eu quero que ele faça. Então, isso é condicionalidade. A incondicionalidade é quando você faz o exercício de auto-amor e de doar ao outro sem esperar reciprocidade, ou sem esperar que o outro seja dessa ou daquela maneira, haja dessa ou daquela maneira, para que você ofereça o seu amor, o seu afeto, o seu respeito.
Você vê o outro, o ser humano, como uma essência divina, assim como você é. Então, é uma união de seres essenciais com o outro, que é um ser essencial. Então, essa união de dois seres essenciais vai gerar essa incondicionalidade. Eu não vou exigir do outro que o outro tenha qualidades, tenha virtudes que ele ainda não desenvolveu. E nem vou exigir que ele não tenha limitações que ele ainda não trabalhou, que ele ainda não se libertou. Então, é um amor sem exigência. E repetindo mais uma vez, nós ainda temos muita dificuldade com a palavra amor. A gente acha que amor é a mesma conotação de paixão, de questões passionais. Não é. O amor, ele é um sentimento que nos aproxima do outro. Existe o amor fraternal, existe o amor filial, existe o amor de respeito nas relações profissionais, o amor de amizade, o amor de conjugal, existe o amor que vai se manifestar de várias maneiras. Então, quando eu entro na incondicionalidade, exatamente o abrir mão dessa exigência de perfeição do outro, que o outro tenha qualidades que ele não tem, ou que ele não tenha limitações que ele tem. A incondicionalidade do amor vai abrir campo para a renúncia. A renúncia é exatamente o renunciar. Por exemplo, um cônjuge renuncia à princesa encantada, porque a princesa encantada só existe no conto de fadas. A renunciar ao príncipe encantado, porque o príncipe encantado só tem nos contos de fadas. Então, a pessoa que renuncia, a renúncia é a virtude parceira da incondicionalidade do amor, porque a pessoa vai renunciar ao outro idealizado, assim como ela renuncia ao outro idealizado, ao eu idealizado. Ela não é melhor nem pior, ela é aquilo que ela é. Então, ela aceita quem ela é, ela se acolhe como ela é e vai acolher o outro como o outro é e como o outro ainda está. Então, isso é a renúncia. Eu renuncio à pessoa idealizada. Se a pessoa não se dispuser a renunciar à pessoa idealizada, o relacionamento vai continuar com atritos, com divergências. Se ela renuncia ao outro idealizado, ela vai ter pontos de convergência com o outro. A compaixão é a virtude que entra logo em seguida. O que eu faço com as limitações do outro para ter um relacionamento amistoso, um relacionamento saudável com o outro? Somente cabe uma única virtude aí, a virtude da compaixão. Porque se eu não exercitar a compaixão pelas limitações do outro, eu vou ficar nessa condicionalidade de exigir que o outro não tenha as limitações que ele tem. Agora, eu tenho como mudar as limitações do outro, as minhas próprias, eu tenho um trabalho enorme para superar, com esforço continuado, paciente, perseverante, disciplinado. Aí imagina as limitações do outro, é impossível, nós não temos como mudar as limitações. Nós não temos como mudar as limitações da outra pessoa. Então, frente às limitações da outra pessoa, o que eu vou sentir, o que eu vou exercitar? A compaixão. A compaixão é a virtude que faz com que você acolha o outro e faça o possível para ajudar o outro a se melhorar, dentro das suas possibilidades. Então, o patrão ajuda o seu funcionário a melhorar, o funcionário ajuda o patrão a melhorar da forma como for possível. Você ajuda o seu cônjuge lhe ajuda, você ajuda o seu filho, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, enfim, o seu amigo, todas as relações, você ajuda dentro do limite das suas forças ao outro se ajudar. Então, você colabora com o outro. A compaixão vai gerar essa virtude, essa outra virtude chamada colaboração. O labor é do outro, mas eu posso colaborar.
Comigo, em relação ao eu idealizado, eu também sou convidado a sentir compaixão pelas limitações que eu ainda tenho. Então, eu trago essas limitações, eu reconheço que eu tenho essas limitações, e aí eu me pergunto, o que eu posso fazer para superar? Então, eu me acolho dentro do eu real que eu sou, uma pessoa com qualidades, com virtudes já desenvolvidas, algumas, e com muitas limitações ainda a serem transformadas. Então, eu, ao pensar dessa forma, eu vou agir com compaixão comigo, me trabalhando para superar as limitações que eu tenho. Com o outro, eu colaboro. Comigo, eu laboro. Eu realizo o trabalho comigo. Com o outro, eu vou colaborar. Mas a virtude que vai ser a virtude mãe da colaboração, vai ser sempre a compaixão. Depois nós temos a humildade. A humildade é a virtude que faz com que você reconheça a sua pequenez, ao mesmo tempo a sua grandeza em termos do potencial. Então você reconhece que você tem muitas limitações e que você tem todos os potenciais para superar essas limitações, da mesma forma que o outro. O outro também tem as limitações dele e a capacidade de superar. Só que você não tem o poder de fazer isso pelo outro, mas você tem o poder de acolher o outro. Então, a humildade vai ressignificar o orgulho, porque é o orgulho que gera todo esse estado de querer exigir do outro aquilo que o outro não pode oferecer. Gera condicionalidade, gera exigência, gera uma série de sentimentos egóicos que dificultam o relacionamento com o outro. E, por último, nós temos a mansidão. A mansidão é a virtude que nos liberta da rebeldia. Quando eu quero que o outro seja dessa ou daquela maneira, eu ajo com prepotência, eu ajo com agressividade. Quando o outro não corresponde, eu entro num processo de raiva, de cólera do outro, porque o outro não correspondeu ao ideal que eu gostaria que ele tivesse. Então, tudo isso é fruto da rebeldia. A mansidão é a virtude que vai fazer com que nós acolhamos o outro como o outro é. A mansidão, ela dilui todo o estado de rebeldia, vai dar origem à paciência, à tolerância, que são virtudes filhas da mansidão, em que nós vamos sentir tolerância pela indulgência pelas imperfeições das outras pessoas, nós vamos ter paciência, exercitar paciência com elas, quando elas agem de forma como que nós não gostaríamos, e da mesma forma que comigo, quando eu ajo de uma forma que eu não gostaria, em vez de ficar me cobrando, eu exercito a paciência, a tolerância comigo mesmo. Tudo que nós fazemos conosco, nós vamos tender a fazer com os outros. Então, quando eu faço o exercício dessas 5 virtudes, criando esse círculo virtuoso, o que vai acontecer? Eu adentro um estado de convergência, de incondicionalidade, de acolhimento do outro. E aí muitos conflitos, se eles já foram criados, eles são diluídos completamente. Muitos possíveis conflitos que nós poderíamos ter com as pessoas são profilaticamente ressignificados. Nós nem vamos ter os conflitos se nós exercitarmos essas 5 virtudes no relacionamento interpessoal. Então, por exemplo, uma pessoa que se casa com a outra, se ela exercitar o tempo todo essas 5 virtudes, não vai ser um casamento perfeito, mas vai ser um casamento em aperfeiçoamento sempre, porque ela vai estar sempre buscando o exercício dessas 5 virtudes. Um relacionamento de amizade, se ela exercitar essas virtudes, vai ser aquela amizade profunda, verdadeira, e que nós podemos ter durante muitos e muitos anos e continuar, inclusive, em outra dimensão. Se nós fizermos esses exercícios, vamos ter uma relação bem mais amistosa com nossos funcionários, quando é patrão, ou o funcionário com os seus chefes, patrões, seja na empresa pública, privada, com aqueles que ele está
subalterno, vai ter uma relação muito mais amistosa. Enfim, todos os relacionamentos, eles se melhoram se nós estivermos dispostos a exercitar essas 5 virtudes. Se nós não estivermos dispostos a exercitar essas 5 virtudes, nós vamos criar sempre movimentos focados no outro idealizado, fantasioso, e vamos criar muitos conflitos e divergências no relacionamento, gerando muitas vezes separações, traições, gerando processos de ódio, de ressentimento que às vezes atravessa anos a fio, porque nós não nos dispusemos a desenvolver as virtudes, a exercitar as virtudes no dia a dia, como todos nós somos convidados. Então, se eu quero um relacionamento saudável com alguém, eu vou tomar consciência de que essa pessoa, ela não é aquilo que eu idealizo para ela. Ela é uma pessoa real, com limitações e com qualidades. Qualquer pessoa que eu me relacionar vai ter limitações e vai ter qualidades, vai ter virtudes. Então, eu vou, se eu maduramente conviver com aquela pessoa real, sem querer que ela tenha qualidades que ela ainda não desenvolveu e que ela não tenha limitações que ela ainda não trabalhou, se eu desenvolver a maturidade para abrir mão disso, para me desprender disso, o relacionamento vai ser saudável. Se eu não estiver disposto a desprender disso, o relacionamento, qualquer que ele seja, vai ser um relacionamento conflituoso, tumultuado.